Epaminondas inveja a vida dos atletas. Acordar muito cedo e ter o dia à disposição, a vida à disposição. Semanas e meses para aprimorar um único movimento. Manhãs e tardes sem nuvens, entregues a si mesmo. Se fosse um atleta, Epaminondas saberia seu valor exato. Sua meta se mediria em milímetros, em medalhas e milissegundos. Seria fácil distinguir o êxito do fracasso. Mas um poeta pode escrever sonetos, acrósticos e sestinas. Pode inventar formas absolutamente inéditas, criar sinédoques, forjar antífrases e ainda assim nunca terá medida definitiva do seu talento. Por outro lado, um atleta medíocre nunca poderá se convencer de que seu salto pífio ou sua corrida lenta é um recorde à espera de ser descoberto. No fundo, Epaminondas sabe que não é atleta porque lhe falta a constituição, não física, mas psíquica, para aguentar incólume a resistência da matéria, a aspereza e os encontrões da realidade concreta. Mas um poeta não dá o braço a torcer, e se a realidade o contraria, pior para a realidade. Eu sou escritor, vivo em Campinas, no interior de São Paulo, há mais de 20 anos, nasci em Pereira Barreto, quase Mato Grosso do Sul. Fui a Campinas para estudar na Unicamp e fiquei por lá. A princípio eu fui estudar engenharia de computação, mas eu fiquei menos de 6 meses, já vi que não era exatamente minha vocação. Na verdade eu gostava de tudo, né? Gostava de matemática, mas também de literatura. Mas eu achava que dava para levar a literatura como uma coisa à parte. Mas aí o meu interesse pela literatura foi cada vez maior. E aí eu fiz letras, depois fiz mestrado, doutorado também em literatura e fui me envolvendo cada vez mais com a literatura até me dedicar só a isso. Minha casa, tive a sorte de ser uma casa cheia de livros, né? E então no começo eu me interessava mais por histórias, né? Monteiro Lobato, depois crônicas, né? Aquela coleção Para Gostar de Ler foi muito importante, né? Na escola eu vivia na biblioteca, mas acho que o momento decisivo mesmo para pensar em termos de escrita, né? O momento em que eu pensei, eu quero ser escritor, de fato, foi quando eu descobri a obra do Fernando Pessoa. Qualquer experiência pode gerar um poema, ou um texto narrativo, ou um texto de teatro. Na verdade, no início eu não sei exatamente o que eu vou escrever, né, e que gênero vai ser. Mas a prática da leitura e da escrita é uma prática diária. O primeiro livro que eu publiquei foi Antes de Amanhã, foi publicado em 2008. Eu publiquei por conta própria. Depois do Antes de Amanhã teve o Cânone Acidental, em 2010. Depois, em 2012, eu publiquei Sob a Face Neutra. E agora, em 2018, As Asas do Albatroz. São os livros de poesia, né? Além desses, tem livro de teatro e tem livros infantis também. Isso, o Prêmio Rio de Literatura foi eleito na categoria poesia. É uma série de poemas narrativos sobre esse poeta chamado Epaminondas, que é um poeta dos seus 49 anos, que sofre com o fato de ser poeta no Brasil. Eu vim acompanhar a minha mulher, ela veio, a Larissa, ela é professora de teatro, ela veio dar uma palestra, 2 palestras, participar de alguns seminários na Universidade de Brunel, e eu vim basicamente para acompanhá-la e para conhecer Londres, que eu não conhecia. Estou gostando muito, né, especialmente apesar do frio, pelo aspecto cultural, que é muito vivo, né, muito interessante. Já fomos a 2 peças de teatro, conhecemos vários museus e está sendo uma experiência curta, mas concentrada, né, bem interessante. Eu gosto de muitos poetas da tradição inglesa, né, gosto muito dos românticos. Acho que a poesia romântica inglesa é a que eu mais gosto. Epaminondas cresceu numa cidade pequena, às margens de um grande rio. Essa circunstância fortuita, arbitrária como qualquer traço biográfico, fez com que ele criasse toda uma mitologia, em que a estreiteza das ruas e das conversas correspondia uma linha de fuga, sinuosa e azul, para o infinito. Mais tarde, quando chegou à capital, não havia nenhum Verlaine para recebê-lo na rodoviária, nenhum Pound para instruí-lo na fila do banco. Mas a mitologia já estava criada. Se a capital era tão provinciana quanto a província, e Epaminondas era ainda mais anônimo e mínimo do que antes, era sempre possível deslocar o infinito para Paris, Londres ou Estocolmo.
O rio continuava a fluir, e se os dejetos que se acumulavam lentamente em suas águas o tornavam menos idílico e mais opaco, não modificavam sua natureza essencial de espelho de estrelas e rota para o sonho. Tames ou Tejo, Tibre ou Tietê, o nome era um detalhe quase irrelevante. Epaminondas continuava a habitar uma cidade pequena, às margens de um grande rio. O infinito permanecia à distância, no lugar fixado pela mitologia, e a distância era o que o salvava.